Uma classificação de falhas muito comum se baseia no movimento relativo entre dois blocos. O movimento de subida ou descida dos blocos é deduzido a partir de uma camada de rocha de referência que sofreu deslocamento identificado em ambos os blocos e denominado de marcador estratigráfico. Dessa forma, podemos identificar três principais tipos de falhas. A primeira delas são as falhas normais, representado na figura, que são falhas de alto ângulo e a capa desce em relação à lapa. Sintetizando, entendam como capa ou teto o bloco situado acima do plano da falha e a lapa ou muro o bloco situado abaixo do plano da falha. Nas falhas normais, o deslocamento principal é vertical. Percebam que nesse tipo de falha, o teto ou capa, ou seja, o bloco acima do plano da falha, representado em amarelo, ele desce em relação ao muro ou lapa. Nessa situação tem umas falhas normais, onde o bloco acima do plano da falha desce devido à ação da gravidade. As falhas normais podem ser representadas através de um marcador estratigráfico, uma camada disposta horizontalmente, onde a falha desloca esse marcador estratigráfico, ou seja, o bloco situado acima do plano da falha, também chamado de teto ou capa, ele desce em relação ao bloco situado abaixo do plano da falha, também conhecido como muro ou lapa. A fotografia mostra um exemplo de falha normal. São falhas de alto ângulo. Os marcadores estratigráficos mostram que o bloco acima do plano da falha desce em relação aos blocos situados abaixo do plano da falha. E os ambientes geotectônicos específicos são aqueles relacionados aos limites divergentes de placas tectônicas e a separação de massas continentais, resultando na fragmentação da crosta continental, formando grandes depressões profundas, conhecidas como rifts. Os rifts são comuns à presença de falhas normais, como representado na fotografia que ilustra a escarpa da falha de Salvador. O segundo tipo de falha são as falhas inversas, reversas ou de empurrão. Em geral, eles apresentam planos inferior a 45 graus, que os diferem das falhas normais que apresentam alto ângulo. Nela, a tensão máxima é horizontal e a mínima vertical. Em termos de movimento relativo, ao contrário das falhas normais, a capa ou teto sobe em relação ao muro ou lapa. Como representado um marcador estratigráfico de deslocamento relativo, o bloco acima do plano da falha, também conhecido como lapa ou muro, sobe em relação ao bloco situado abaixo do plano da falha, também denominado de capa ou teto. Uma característica comum dessas falhas é a inversão estratigráfica, comuns em limites convergentes de placas tectônicas com a formação de grandes orógenos. A figura mostra a falha de empurrão, que corresponde a falhas reversas de baixo ângulo. Um exemplo de inversão estratigráfica na região da Nevada, onde se observa rochas paleozoicas mais antigas sobrepondo-se a rochas mais jovens jurássicas, caracterizando uma inversão estratigráfica nas falhas de empurrão de Keystone na região da Nevada, nos Estados Unidos. A mesma relação é observada em outra fotografia, com as rochas paleozoicas sobrepondo-se às rochas jurássicas. Um terceiro tipo de falha são as falhas transcorrentes ou de deslocamento direcional. São, em geral, subverticais e apresentam deslocamento horizontal entre os blocos. As falhas podem ser transcorrentes, quando ela apresenta praticamente deslocamento horizontal, e falhas direcionais, onde as falhas apresentam composição de vetores, cuja resultante apresenta um componente horizontal e um componente vertical. E sua caracterização pode ser determinada a partir de um marcador estratigráfico, inclinado ou vertical. O movimento das falhas transcorrentes pode ser de dois tipos, como representado na figura. O primeiro deles, percebam que o movimento ocorre no sentido anti-horário. A essas falhas transcorrentes dá-se o nome de sinistral. Difere das falhas que apresentam movimento relativo no sentido horário, também denominada de dextral. A fotografia mostra uma falha transcorrente em uma fazenda que deslocou uma cerca no sentido horário. A essa falha dá-se o nome de dextral.